Boa tarde. Hoje eu vou apresentar um estudo retrospectivo epidemiológico da FIV e da FeLV no Distrito Federal, orientado pelo Bruno Alvarenga dos Santos. Meu nome é Isadora Maia Cavamoto. Então, o que é a FIV e o que é a FeLV? Ambas são doenças ocasionadas por vírus que se inserem na família Retroviridae, ou seja, são retrovírus que possuem a enzima da transcriptase reserva, ou seja, elas vão pegar esse RNA e transformar em um DNA proviral que vai se acoplar ao genoma do hospedeiro. A FIV, o vírus da imunodeficiência felina, se assemelha muito à AIDS humana. E a FeLV, o vírus da leucemia felina, se assemelha à leucemia que nós geralmente conhecemos, né? Uma é um lentivírus e outra é um gama-retrovírus, né? A FIV ela é transmitida por inoculação parenteral, ou seja, precisa ter contato do vírus com sangue, seja por transfusão, seja por mordidas, brigas, até mesmo feridas. E a outra é por transmissão oronasal, precisa ter contato com algum fluido corporal, seja fezes, urina, sangue, saliva. Então sua transmissibilidade é muito mais acentuada do que a da FIV. Por isso que os casos geralmente são mais altos. E por que a gente resolveu fazer esse trabalho? Já é sabido que, apesar de serem doenças que a gente encontra muito na rotina, elas não são enumeradas, quantificadas. Então a gente viu aqui nessa última normativa de FIV e FeLV que dentre os anos de 2008 e 2016 muitos animais foram testados, mas poucos positivos foram obtidos. Por que isso? Não significa que esse número seja o correto. Talvez alguns animais tenham sido subnotificados e por isso a gente não conseguiu ter uma noção de quantos animais foram de fato acometidos. E o que a gente já observou? Que essas doenças elas têm alguns pontos que predispõem, como sexo, idade, raça e até acesso à rua, que é o principal. E o que a gente encontrou de resultado? Que dentre os sexos, os machos foram os mais acometidos. Por quê? Principalmente animais que não são castrados, que possuem altos níveis de testosterona, eles são mais territorialistas, eles tendem a brigar mais pelo território, né? Então isso acaba acometendo em feridas e portas de entrada para ambas as doenças. Raças, SRDs, animais sem raça definida, foram os mais acometidos. Isso não significa que é um fator predisponente. Isso significa que nós temos uma população de animais sem raça muito maior do que com raça. Que a gente já sabe que gatos com raça são muito mais difíceis de ser encontrados do que cães, né? Então, felinos sem raça definidos foram mais acometidos. E idade. Já foi observado em outros trabalhos que animais com menos de 1 ano de idade são mais acometidos. Porém, nós encontramos entre 1 a 6 anos de idade maiores índices. Isso não significa que animais pequenos não estejam sendo acometidos. Isso só significa que às vezes eles foram subnotificados e às vezes morreram até sem diagnóstico. Além do mais, a FIV ela possui uma fase assintomática muito grande. Animais às vezes podem passar anos sem serem diagnosticados. Então, esses fatores podem ter interferido um pouco nos resultados. Dentre as regiões de FeLV, 116 animais de 500 exames foram positivos. E as regiões que tiveram mais presença de felinos doentes foram Taguatinga, Ceilândia, Plano Piloto, Gama e Sobradinho. Não significa que as outras regiões não tenham animais doentes. Isso significa que essas foram as regiões que testaram mais durante esses anos, de 2016 a 2019. Além do mais, essas regiões são as mais populosas. Quanto mais urbana a região, mais população, mais animais domésticos e mais animais acometidos. Além do mais, outro ponto importante a ser comentado, elas possuem mais casas como residência, como forma de residência. E animais que moram em casas são muito mais difíceis de viverem de forma totalmente totalmente de forma domiciliada. Então, os animais têm mais acesso à rua e mais contato com outros animais durante a vida. E para a FIV, 18 pacientes foram positivos no total, dentre os 500 exames. E os lugares mais acometidos foi Plano Piloto e Taguatinga. Com isso eu encerro minha palestra, bem curtinha. Eu peço desculpa por qualquer coisa, mas muito obrigada.